Nesta aula, abordaremos direito constitucional. Conhecer a essência do direito constitucional e suas singularidades contribui para uma adequada compreensão e solução dos problemas constitucionais. O direito constitucional capacita o ser humano a refletir sobre a vida em sociedade, permitindo uma convivência mais plausível e razoável. Existem muitas diferenças históricas, filosóficas, religiosas, antropológicas, econômicas, políticas e tantas outras em diversos países e até mesmo dentro de um mesmo país isso acontece. Mas o ser humano é assim, ele precisa respeitar e compreender, discernindo os limites de sua atuação, evitando confrontos desnecessários. Para um melhor entendimento, nós vamos abordar a tradicional e didática classificação do direito, que se divide em direito privado e direito público. É uma divisão clássica, direito privado, direito público. O direito privado tem o objetivo de disciplinar as relações que ocorrem entre os indivíduos e os interesses privados, ou seja, os interesses de cada um. O meu interesse, o seu interesse. Estou falando do interesse privado, particular. Dessa forma, o direito privado se ramifica em direito civil, direito empresarial, direito do trabalho, direito do consumidor, né? Então, são as ramificações do direito privado. Já o direito público, ele é o conjunto de normas de natureza pública, que possui uma forte atuação do Estado, de caráter social e de organização de uma sociedade. Estamos falando agora não do interesse privado, estamos falando do interesse de uma coletividade. O direito público, ele se ramifica em direito administrativo, direito ambiental, direito tributário, direito penal, direito processual, direito constitucional, que é a nossa disciplina, né, nosso objeto de estudo. Desta forma, nós podemos entender que o direito constitucional, ele é responsável pela organização do poder político do Estado, da estrutura do Estado, dos direitos fundamentais que controlam o exercício e o abuso deste poder, tendo como norma básica e objeto de estudo o quê? Uma Constituição, né? É muito mais do que um simples ramo do direito público. O direito constitucional, ele é o tronco do qual derivam todos os demais ramos do direito. Nós temos um doutrinador chamado Alexandre de Moraes, que ele conceitua direito constitucional como sendo um ramo do direito público destacado por ser fundamental a organização e fundamento do Estado, né? A articulação dos elementos primários desse Estado e ao estabelecimento das bases da estrutura política. A supremacia do direito constitucional, né? A supremacia é um pressuposto da função desempenhada pela nossa Constituição Federal, como ordem jurídica fundamental da comunidade, como a lei máxima, a lei soberana. Todos os poderes públicos, né, inclusive o poder legislativo, são subordinados à Constituição Federal. E como decorrência dessa superioridade hierárquica, surge o caráter vinculante da Constituição, ou seja, impõe que os atos estatais guardem correlação com seus dispositivos, sob pena de serem invalidados. Por isso, o direito constitucional é um conjunto de normas fundamentais para que ocorram a organização do Estado, a divisão dos poderes, para que ocorra forma de governo, forma de Estado, regime político, sistema de governo, competências dos órgãos, limitações dos órgãos, garantias dos direitos fundamentais e também a garantia dos direitos coletivos, né? Então, a gente pode observar que
O conteúdo do direito constitucional, ele é muito amplo, ele envolve ideias originárias da filosofia, da sociologia, da política, da antropologia, da economia, da história do direito. De acordo com o seu objeto de estudo, o direito constitucional, ele é dividido por Manuel Garcia Pelayo em 3 disciplinas. Então, o direito constitucional, ele é dividido em 3 disciplinas. Quais são elas? O direito constitucional positivo, o direito constitucional comparado e o direito constitucional geral. Então, vamos ver o primeiro. O que é que vem a ser o direito constitucional positivo? Ele procura estudar, interpretar e entender as normas constitucionais vigentes, as normas atuais. Assim, quem deseja estudar o direito constitucional vigente no Brasil, ele precisa ter acesso aos diversos livros doutrinários e também ele deve fazer uma leitura da Constituição Federal de 1988. Mas a gente sabe, vou ressaltar que somente a leitura do texto constitucional frio e seco não permite uma compreensão plausível e salutar deste conteúdo positivo. Se fosse assim, os decoradores de leis e artigos estariam em lugar de destaque. Vale compreender que a Faculdade de Direito não é um curso de leis, mas de compreensão das doutrinas que interpretam estas leis. O judiciário, ele não é uma máquina fria e seca, mas é um poder composto por seres humanos que refletem sobre o cotidiano perante os casos concretos que foram levados ali para julgamento. Já o direito constitucional comparado, o próprio nome já diz, comparado, ele busca comparar a nossa Constituição com o ordenamento constitucional de outros povos, comparar a nossa Constituição com a Constituição de outros países. Neste conteúdo, o pesquisador destaca singularidades e contrastes. Ele vai estudar as diversas constituições nos mais diferentes países, e fazer essa comparação com a nossa Constituição Federal. Nós temos também o direito constitucional geral, onde se busca uma sistematização, uma classificação de todos os princípios, conceitos, instituições presentes em diversos ordenamentos jurídicos, com o objetivo de identificar os pontos comuns, as características essenciais, semelhantes de um determinado grupo de constituições, procura estabelecer uma teoria geral, do direito constitucional. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.